Multiplicação patrimonial na prática. Faça o dinheiro trabalhar para você. E agora, compartilhando a minha tela, eu vou mostrar os cálculos de como tornar isso realidade, fazendo com que você, enquanto dorme, o dinheiro esteja multiplicando ao seu favor. E aí eu quero trazer alguns conceitos práticos para você. O que os bancos fazem? Os bancos fazem o quê? Pegam os recursos dos investidores e repassam para os tomadores, ganhando uns juros da intermediação financeira. Ele intermedia ali entre quem tem visão de longo prazo e de quem tem curto prazo. Uns recebem juros, que são os investidores, outros pagam juros. E aí, uns constroem patrimônio, enquanto outros trabalham para consumir. Ok? Até aqui? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando eu falo de multiplicação patrimonial inteligente, existem algumas formas que eu compartilho aqui com vocês. Uma das formas, gente, não é esgotando mais uma vez, mas eu quero que expanda a mente de vocês como empresários, como donos da construção do futuro financeiro de liberdade, tranquilidade e segurança. Existem algumas formas, e uma delas, por exemplo, é terreno. Priscila, mas como assim terreno pode ser uma multiplicação patrimonial? Imagine o seguinte, você compra um terreno onde eles estão começando a mexer ali na terra e fizeram um lançamento do empreendimento. Então, você tem a possibilidade, caso hipotético, de comprar esse terreno por R$100 mil, ok? Qual que é a melhor opção para se pagar esse terreno? A melhor opção seria parcelar no máximo possível sem juros. Essa é a melhor opção. E também tirar todo tipo de correção monetária. Essa seria a melhor opção. Vamos dizer que, hipoteticamente, você comprou esse terreno por R$100 mil em 24 vezes sem juros, ok? 24 vezes sem juros. Pense o seguinte, você vai descapitalizar a parcela do terreno mensalmente. Só que a valorização do terreno vai ocorrer sobre os 100 mil. 100 mil que você ainda não pagou totalmente. Então, o crescimento patrimonial e a alavancagem patrimonial começa a partir do momento que você está desembolsando uma parcela muito menor e o terreno está se valorizando. Gente, salvo raras exceções, aonde esteja localizado o potencial de crescimento, vamos supor que esse terreno tenha a capacidade de crescer 10% ao ano. Então, em um ano, tá? Em um ano você desembolsou o quê? 12 parcelas sem juros. E o terreno saiu de 100 mil para 110 mil, ok? Uma valorização indicativa aqui, hipotética, de 10% ao ano. Só que a parcela, nesse caso que eu criei aqui, se for sem juros, você teve um desembolso muito menor. Vou até colocar aqui a calculadora para a gente fazer um cálculo aqui para ficar mais claro para vocês. Ó, então vamos lá, ó, 100 mil, colocar aqui, dividido por 24, daria parcela de 4.166, vezes 12 igual 50 mil. Então, olha só, no ano todo vocês desembolsaram 50 mil reais e o bem que você tem valorizou 10 mil reais, porque você ganhou a valorização sobre os 100 mil que você ainda não tinha. Então, se você for pegar numa janela de 12 meses, você desembolsou 50 mil parcelado e teve uma valorização de 10 mil reais, 20%. Então, percebe que a multiplicação financeira ocorre aqui? Esse é um dos exemplos. Imóvel na planta, é a mesma lógica. Você, normalmente, dependendo das negociações, você consegue fazer sem juros, alguns têm ali pelo INCC, IGPM, IPCA, mas sempre esse cálculo, pensar que a valorização ocorre sobre o valor do patrimônio como um todo e você está pagando parcelado. Gente, não é sempre a regra, por isso que é importante uma análise de viabilidade econômica que eu faço para os meus clientes, ok? Mas eu quero expandir a mente de vocês para a capacidade de multiplicação patrimonial. Leilão também é uma outra forma de você alavancar patrimônio. Como, Priscila? Normalmente você compra né, imóveis em leilão com 40%, 50% de desconto. Então, você dá uma baixa entrada e normalmente os leilões permitem também o financiamento. E muitas pessoas fazem o quê? Compra esse imóvel em leilão e coloca para alugar. Ou seja, o aluguel acaba pagando a parcela do financiamento, nesse caso, fazendo com que tenha um crescimento patrimonial. Tem os prós e os contras, como eu falei aqui, a ideia não é esgotar todo o assunto, mas é abrir sua mente. Se você quiser mais detalhes, você pode me procurar que eu vou te explicar, tá bom? E ali também
cartas de crédito de consórcio, onde eu vou mostrar para vocês como a cada R$ 350 pode virar 100 mil de crescimento patrimonial no médio e longo prazo, ok? E aí, é um caminho inteligente para quem quer trabalhar menos e fazer o dinheiro crescer no médio e longo prazo. E eu vou mostrar o porquê disso para vocês, tá? Como que funciona. Então, estou compartilhando a minha tela com vocês aqui. Então, um ponto muito importante para vocês entenderem. A carta permite com que você acesse um bem de alto valor, porém sem juros, porque a carta de crédito só tem uma taxa de administração, usando pouco capital próprio. Normalmente a parcela ou lance vai depender ali. E transforma isso em patrimônio antes da liquidação. Isso te oferece liquidez, ok? E aí eu vou mostrar para vocês, gente, o mundo da carta de crédito que muitos não sabem ou não entendem como podem usar de forma estratégica para o crescimento patrimonial. Então, a carta de crédito, enquanto não utilizada principalmente, ela pode ter liquidez no secundário. O que é secundário? Normalmente, se você tem a carta de crédito contemplada ali, você pode vendê-la para uma outra pessoa. Sim, e eu vou explicar quando isso vale a pena e por que vale a pena. Facilidade, acessibilidade, flexibilidade das cartas, ao mercado secundário, como eu falei, você pode usar para alavancagem patrimonial e eu vou mostrar para você com cálculos, tá? É um processo seguro e também de baixo risco, ok? E aí você pode me perguntar, mas Priscila, onde está a alavancagem patrimonial nisso? Carta de crédito integral com pagamento diluído. Então, quando você é contemplado numa carta, você recebe integralmente aquele montante como se fosse uma TED, só que você tem um desembolso mensal diluído sem juros, somente com a taxa de administração. Você pode comprar à vista, ou seja, com desconto imóvel, quando você tem uma carta de crédito em mão, tem a valorização do bem que é maior do que o custo do consórcio e possibilidade de giro, comprar, vender, quitar e reinvestir, que eu vou mostrar para vocês. E aí, você pode perguntar, mas Priscila, para quem que é ideal isso? Ideal para construção patrimonial de médio e longo prazo. Quem quer começar patrimônio com pouco capital, clientes que não querem juros bancários e estratégia de escala patrimonial também. E aí eu quero reforçar para vocês que é uma estratégia de baixo risco, desde que haja fluxo de caixa, ok? Por quê? De novo, carta de crédito não tem juros, exige pouco capital e agora eu vou trazer para vocês o cálculo na prática onde transformar, aqui é um valor indicativo, ok? Onde pode ser transformado a cada R$ 350 um patrimônio de 100 mil, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela também do cálculo para você entender melhor como fazer com que o dinheiro se multiplique. E aí depois nós vamos entrar em outros quesitos em como transformar isso em realidade, ok? Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho um simulador, tá, de multiplicação patrimonial. Deixa eu colocar aqui, vou dar um zoom maior para vocês verem, ok? Então, o seguinte, gente, hoje há inúmeras, né, empresas de consórcio. Normalmente a gente sempre busca o que é melhor para o cliente, ou abre a mente do cliente, mas pensa o seguinte, hoje com R$ 350, em média, você consegue ter uma carta de crédito de R$ 100 mil. Priscila, mas eu fui ver em torno de 600, 700, por quê? Vamos pensar no seguinte, com visão estratégica, a ideia é que você descapitalize o mínimo possível para você ter um crescimento patrimonial inteligente. Então, nesse modelo de cálculo aqui, eu uso cartas que te permitam pagar meia parcela até a contemplação. Porque pensa o seguinte, você tem o menor desembolso possível, com um direito futuro possível de uma carta de crédito, onde você está se descapitalizando pouco. Então, aqui eu estou fazendo uma cotação indicativa, só para você entender a lógica de um consórcio que oferece a parcela de 50% até a contemplação, ok? Então, R$ 350 por mês aproximadamente, R$ 100 mil de montante aqui, patrimônio. Então, eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Se você tem capacidade direcionando R$ 350, você tem um direito ali de um patrimônio de R$ 100 mil. Se você for contemplado no primeiro ano, pensa comigo, contemplou, você tem aquele direito e você pagou as parcelas só daquele ano que você aguardou a contemplação.
Contemplou, vai entrar parcela cheia, ok? Depois eu vou explicar outras coisas que vocês podem fazer também. Então, a cada R$ 350, uma carta em torno de 100 mil. Então, um ponto importante, as cartas de crédito, elas se valorizam anualmente, enquanto não contemplado ali, pelo INCC, que varia de 6 a 8% ao ano. Eu até coloquei aqui, ó. Então, 6, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. De 6 a 7%, de 6 a 8% ao ano. Então, se você compra uma carta de crédito, daqui a um ano ela vai se valorizando e, consequentemente, a parcela também se valoriza proporcionalmente, ok? Lembrando que aqui está meia parcela. Então, você tem um desembolso baixo com potencial de crédito alto. Então, o que é muito interessante aqui? Se você direcionar isso, R$ 350 por mês, percebe que aqui, ó, a carta de crédito vai se valorizando como a lógica que eu falei do terreno. O percentual aqui, que é acrescido, é sobre o valor da sua carta de crédito. Um ponto importante, essa atualização serve para manter o poder aquisitivo de quem tem essa carta de crédito. Por isso que tem essa atualização anual e, consequentemente, da parcela também. Então, se você direciona esse montante, enquanto você não for contemplado, o seu capital aqui vai crescendo. Mas percebe que você está ganhando um percentual sobre o montante que você ainda não tem? Priscila, eu posso guardar R$ 1.000 por mês. Então, direcionar, né? E não é investimento consórcio, tá? Ele é uma diversificação inteligente de crescimento patrimonial. R$ 1.000, vamos jogar aqui 300 mil. R$ 300.000. Tá vendo? Então, aqui ele vai atualizar anualmente pelo INCC e aqui a parcela também corrigida. Então, nós estamos falando que se você hoje quer principalmente construir patrimônio de médio e longo prazo, pensando ali numa janela de 2, 3, 4 anos em diante, isso daqui é muito inteligente porque você não está pagando juros, só está pagando a taxa de administração. Lembrando que nesse valor indicativo, provavelmente até menor a parcela, tá? Já está incluso todas as taxas administrativas ali envolvidas e você tem um crescimento patrimonial que não saiu do seu bolso. E aí, um ponto importante também que eu quero trazer para vocês é que quando você é contemplado, por exemplo, no primeiro, segundo ano, terceiro, até o quarto, quinto, é tudo uma questão de análise de viabilidade, você pode vender a sua carta de crédito, sabia? Então, vamos supor que você foi contemplado numa carta de crédito de 100 mil, estou dando um exemplo aqui, no segundo ano, ok? Então, nesse caso aqui de 100 mil, vou até voltar aqui para vocês verem, 350, 100 mil. Supondo que vocês foram contemplados ali no segundo ano e vocês não forem utilizar esse recurso, o que vocês podem fazer? Vocês podem vender essa carta. Normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente as pessoas vão comprar essa carta por 15, 20% do valor total da carta. Então, pensa que em 2 anos você pagou em média em 100 mil ali, uns R$ 8.000, ok? De parcelas acumulado e você vendeu por 20 mil. Percebe que você teve um ganho patrimonial, um ganho em cima dessa carta que você não ganharia na renda fixa? Então, para quem é contemplado na carta nos primeiros anos ali, podemos fazer uma análise onde você vende essa carta e você coloca no bolso o ganho patrimonial. Um ponto importante pela lei hoje, até R$ 35 mil nessa transação de venda, né, com ganho de capital, você não tem imposto de renda. Aqui é só indicativo, nada melhor do que fazer um cálculo da realidade sua ali. Então, o que é muito importante você entender que se você tem uma capacidade de direcionar um recurso, aí você fala assim, Priscila, ok, aqui eu vou dar um exemplo prático, tá? Priscila, eu tenho 500 mil guardado, ok? Então, numa taxa de juros de 1% ao mês, está me dando quase 5 mil de juros. Mas vamos dizer que eu quero direcionar ali 3.500 em parcela. Então, R$ 3.500 em parcela, nós estamos falando de aproximadamente 1 milhão em carta de crédito, ok? 1 milhão de carta de crédito. Olha só, acompanhe comigo. Vou manter os meus 500 mil aplicado, vou direcionar parte dos juros, eu vou até pegar o outro aqui, ó. Eu tenho um outro cálculo aqui, tá? Saques para aplicação. Você tem 500 mil reais, a parcela de 3.600, ok? Coloquei aqui só para facilitar aqui.
Valor do patrimônio em consórcio aqui, 3.600. Vou colocar o mesmo montante aqui só para vocês acompanharem um raciocínio aqui. 1 milhão, ok? Então, vamos lá aqui, só para vocês entenderem. Ó, então, se você tem 500 mil aplicado, gente, independente do montante que você tem, só me falar que eu faço o cálculo para vocês, tá? Então, vamos dizer que vocês têm 500 mil aplicados, poderia servir para outros montantes também. Vocês poderiam usar parte dos juros, olha só, para direcionar para aqui, 3.600, para um montante de 1 milhão em carta de crédito, usar os juros, olha só, não descapitalizar, você está usando só os juros aqui, e o seu patrimônio em carta de crédito também vai crescendo. Então, olha só, no final de 18 anos, que seria o prazo total de uma carta de crédito normalmente, você teria acumulado ainda 418 mil, não teria retirado esse montante, e você teria uma capacidade ali de patrimônio que, consequentemente, no pior dos mundos, você pegue só no final, você teria um montante adicional de 3.379 mil. Ah, Priscila, mas e se eu deixar esse dinheiro aplicado por todo esse tempo? Ok, também, aplicação sem mexer aqui, ó. Eu vou fazer aqui para vocês. Se vocês têm esse montante, ó, 500 mil, ó. 500 mil reais, aplicado sem mexer, vocês teriam no final, ok, 4.289 aqui, tá? E aí aqui, vou até voltar aqui para vocês verem, tá? Um total de 3.379 mais o que está acumulado. Mas aí, se vocês forem olhar, qual que está o pulo do gato? A multiplicação patrimonial acontece onde a gente cria estratégias para vocês serem contemplados estrategicamente nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos. E um ponto muito importante, muitas pessoas não fazem, gente, aqui eu estou explicando por cima, depois quem quiser pode me procurar, que eu explico mais ali certinho na íntegra, é que assim, ó, no começo do período você pode vender com lucro. Pri, por exemplo, vou ser contemplado ali, eu fui contemplado no 3º, 4º, 5º ano. Além de vender, se não fizer mais sentido, pensa o seguinte, até o 3º, 4º ano, você pagou ali em média 30% da carta de crédito. Se você tem essa contemplação, você pode comprar um imóvel com 30% do desembolso, ok? Que foi o que você pagou, e você vai o quê? Alugar esse imóvel, onde o imóvel vai, com o próprio aluguel, pagar o seu patrimônio. E aí está o pulo do gato, que é, na primeira fase, eu vendo com ganho. Segunda fase, compro um imóvel e deixo o aluguel pagar o imóvel para mim. Terceira fase, que aí seria a partir dos 10 anos ali em diante, você pode deixar o dinheiro aplicado, porque toda vez que você é contemplado, o seu dinheiro vai para um grupo, né, de investimentos que rende ali mais ou menos 80%, 90% do CDI, vamos jogar ali 1% ao mês, mais ou menos, e você vai ter esse dinheiro rendendo a seu favor com uma aposentadoria, porque quando terminar o grupo, você vai receber integralmente esse valor. Então, é muito interessante nós pensarmos que nas várias etapas da estratégia, que você não precisa se preocupar, por exemplo, como, Priscila, e agora vou ter que arrumar um vendedor, um comprador para minhas cartas? Não. Hoje a gente tem toda uma equipe, todo um bastidor que te possibilita comprar, vender essas cartas e fazer toda a administração para você. Lembrando o seguinte, isso não é para todo mundo. É para quem tem visão de médio e longo prazo, de quem é estratégico, de quem quer fazer o dinheiro trabalhar para você, de quem realmente entende que não é sorte, não é milagre, é uma questão de estratégia, pautado ali com uma janela de 2, 3 anos. Priscila, pode acontecer antes? Pode, com certeza. Mas tem que tomar cuidado com estratégias ou promessas que muitas vezes podem frustrar você. Então, esse ponto eu trago com muita seriedade para você entender que a carta de crédito ela é um ótimo instrumento para você fazer a questão do seu crescimento patrimonial, mas precisa ser analisado com critério e com clareza para que você realmente entenda se faça sentido ou não para você. Então, saindo dessa parte de multiplicação patrimonial, você pode perguntar, mas Priscila, e o início do sucesso financeiro? E é isso que agora eu vou falar para você.